Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos. Que boa oportunidade o Senhor nos concede mais uma vez poder, irmão, estar dirigindo a palavra aos nossos irmãos e termos, irmãos, esta alegria de revê-los em paz e espero em Deus que com saúde e com a paz que excede todo entendimento. Meus amados, queridos irmãos, nós estamos vivendo estes dias delicados. Todos os dias a gente tem ouvido, irmãos, falar acerca de pessoas próximas que estão contraindo este vírus, irmãos, da Covid. Mas nós temos, irmãos, uma viva esperança de que o Senhor, Ele está e permanecerá no controle das nossas vidas, aconteça o que acontecer. E eu quero, irmãos, nessa noite, compartilhar com os nossos amados irmãos uma palavra da parte de Deus que subiu ao meu coração, que na verdade, irmãos, quando nós estamos aguardando as promessas de Deus, o tempo da espera, muitas vezes a Bíblia diz que enfraquece o nosso coração. Mas, irmãos, eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos uma palavra acerca do que nós devemos fazer enquanto esperamos esta bênção de Deus, esta promessa de Deus, esta resposta de Deus. Certamente, irmãos, todos nós temos, irmãos, de Deus alguma promessa na vida. Todos nós temos de Deus uma esperança, irmãos, e aguardamos nela uma resolução, uma resposta, uma solução, uma manifestação de Deus a nosso respeito. E o que nós devemos então fazer enquanto, irmãos, estamos esperando o cumprimento da promessa de Deus? Eu quero convidar os nossos amados irmãos para abrir as vossas Bíblias comigo, lá no livro do nosso patriarca Josué. Livro de Josué é o 6º livro da sua Bíblia, logo depois de Deuteronômio. Livro de Josué, capítulo de número 14. Irmão Aguinaldo, Pai do Senhor, que saudade de você, meu querido. Saudade tremenda. Se pudesse abraçar pelo telefone aqui, mas sinta-se abraçado aí, meu irmãozão. Deus abençoe você, lhe dê muita saúde e lhe guarde de todo esse mal que nós estamos vivendo. Livro de Josué, no capítulo de número 14, eu quero uma palavra que mais uma vez tem subido ao meu coração. Versículo de número 6 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou aquele dia, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseverastes em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, eu já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então tal, ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Naquele dia, tu ouvistes que os Enaquins estavam ali,
bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Hebrom, portanto, passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Outrora o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba era o maior homem entre os Enaquins, e então a terra repousou da guerra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, uma palavra gloriosa, irmãos, que nós encontramos aqui no livro de Josué, uma palavra, irmãos, que certamente e esta palavra que foi dirigida, ele guarda no seu coração o tempo de 45 anos. Eu acho muito interessante, irmãos, nós observarmos a vida de alguns heróis da fé e nós começarmos, irmãos, a avaliar o quanto destes homens nós temos em nós. Muitos de nós, irmãos, temos perdido a esperança por qualquer coisa que tenha acontecido. Muitas pessoas, irmãos, têm perdido a alegria, a convicção, a certeza, a esperança de aguardar em Deus, porque as coisas não saem como planejado. Porque muitas pessoas, muitas vezes, têm visto, irmãos, tudo o que está em seu redor dizer o contrário daquilo que saiu da boca de Deus. E por causa, irmãos, destas coisas que vão acontecendo à nossa volta, em nosso derredor, parece que sim, o nosso coração começa a enfraquecer. É muito comum nós ouvirmos promessas de Deus e a partir das promessas de Deus, as coisas começarem, irmãos, a girar em torno de nós de forma contrária. E por que não dizer até mesmo contrário às nossas ações e ao plano que Deus tem sobre a nossa vida? Eu acho interessante, irmãos, que a palavra de Deus fala que Moisés, ele recebe de Deus uma ordenança de tomar 12 dos príncipes de Israel. Ele chama os principais de cada tribo. Ele envia para Cades Barneia para que estes homens fossem como espias ali, irmãos, olhar e conhecer a terra e ver como a terra era e se procedia como o Senhor havia dito, terra que mana leite e mel. E ali vão, irmãos, 12 homens, 12 príncipes, 12 escolhidos de Deus para sondar, espiar a terra e trazer o relatório a Moisés. Estes homens, irmãos, verdadeiramente, quando pisam na terra de Canaã e adentram esta terra de Cades Barneia, eles ficam impressionados, irmãos, com a quantidade de frutos, de palmeiras e de oásis, de água, de poços e de cidades fortificadas que existiam nestas terras. E eles estão, irmãos, agora diante daquilo que Deus havia prometido a cada um deles. É interessante que eles olham para a terra e eles começam a avaliar as coisas que ali existiam, as grandezas, as belezas, as riquezas da terra, aquele povo, a cultura. Eles saem, irmãos, daquela terra verdadeiramente maravilhados. Porém, irmãos, a terra era habitada. A promessa de Deus foi feita pela boca daquele que não mente e não pode mudar. Porém, no coração deles começou-se a gerar, irmãos, uma dúvida. Eles olhavam para a terra e viam terras, irmãos, que eram fortificadas, cercadas de muros, eram terras, irmãos, de homens guerreiros, gigantes e valentes em batalhas. E é interessante, amados, que quando eles estão retornando para casa, eles pegam da terra uma amostra de que a terra verdadeiramente era boa. E é interessante então que 2 homens põem numa madeira um cacho de uva e vêm retornando para o arraial de Israel.
quando eles vão pelo caminho, certamente no coração de alguns, o propósito e todas as riquezas e grandezas que existiam na terra e que Deus havia revelado que seria deles, no meio desta caminhada de retorno, o coração de alguns desfaleceu, o coração de alguns começou a mudar, o coração de alguns foi abrindo mão do propósito inicial. Aqui eu quero chamar a sua atenção, irmão, que os propósitos que Deus tem colocado nos nossos corações, eles não podem mudar conforme a circunstância. Existem palavras que muitas vezes vão trazer para nós o sentimento de derrota. E uma coisa, irmãos, que eu tenho observado, que o adversário das nossas almas tem trabalhado muito nestes últimos dias, é através da comparação. Muitas vezes, e não são poucos os nossos irmãos que têm vivido, irmãos, esta síndrome da comparação. Irmãos que constantemente olham para as suas próprias vidas, olham para aquilo que lhes pertence, aquilo que eles têm, e começam a comparar aquilo que é de posse sua com aquilo que é de posse do outro. Começa a comparar a própria vida com a vida dos outros. Aqueles 12 homens não eram qualquer homens. Aqueles 12 homens eram príncipes, escolhidos de Deus. Foi o próprio Moisés, irmãos, orientado pelo Espírito de Deus, que houve ali, irmãos, uma escolha sobre a vida deles e que determinou a missão. Eles vão, cumprem a missão, mas dentro do coração destes homens, alguma coisa começou a mudar. E por que mudou? Porque eles começaram a se comparar com os homens daquela terra. As promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida independem, irmãos, de quem está dando certo ou errado na vida. Tem gente que diz assim: eu conheço uma turma que se deu mal na vida porque tomou este caminho, esta direção, mas a pergunta que eu faço para você nesta noite, eles estavam na direção que Deus apontou? Louvado seja o nome santo do Senhor. Alguns outros comparam a vida com a vida de pessoas que deram muito certo. E vão dizer assim: olha, estas pessoas fizeram assim e prosperaram, enriqueceram, cresceram, olha como está a vida deles. E isto se aplica a você que serve ao Senhor? Os caminhos que eles tomaram são, porventura, os caminhos que Deus determinou para mim e para a sua vida? Ora, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos aqui que este homem, por nome de Caleb, era um companheiro de Josué e também daqueles 10 espias que foram olhar a terra. Eram 12 príncipes que caminhavam juntos, que viram as mesmas coisas, que ouviram as mesmas palavras da boca de Deus, mas que ao retornarem para casa, no meio do caminho, o coração destes homens mudaram. E o que foi que fez mudar? A síndrome da comparação. Começaram a olhar, irmãos, para aquelas cidades, e eles disseram: nunca vimos cidades tão grandes e tão fortificadas como estas, cidades muradas. Nós nunca vimos tanta prosperidade. Estes homens não são qualquer homens para construir cidades destes tamanhos e muros dessas alturas. E ter esse armamento de guerra, são homens preparados para a batalha. De repente eles estão caminhando em Cades Barneia e encontram com gigantes, verdadeiros gigantes na terra. Homens que mediam a estatura de 2,40 m, 2,80 m, e alguns chegam a dizer que o próprio Golias de Gate media 3,80 m. Irmãos, se existiu verdadeiramente homens com essa estatura, eu não sei. Mas a verdade é que eram gigantes. E ele percebe, irmãos, que para entrar naquela terra, não seria dado de bandeja. Esta terra não viria como um presente de Deus embalado em laços de fita rosa, numa caixinha brilhante, não. A terra estava tomada de gente.
Viviam pessoas dali há muitos anos. Existiam famílias que tinham se estabelecido sobre aquelas terras há centenas de anos. Mas a promessa de Deus é que a terra seria dada ao seu povo. E eles começam a caminhar em retorno ao arraial de Israel e olhando, irmãos, para tudo que eles viram na terra e comparando com a vida deles, que eles viviam em cabanas, que eles estavam no meio do deserto, dependendo, irmãos, de Deus para beber, para comer, para vestir, para serem livres das feras, das doenças. E eles começaram a olhar para tudo aquilo. E a palavra que sai da boca daqueles homens, quando Moisés pede o relatório, dizendo, olha, vocês foram e espiaram a terra, todos esses dias que vocês caminharam por esta terra, vocês podem dizer para nós como era a terra e o que vocês viram lá. E verdadeiramente eles começaram a dizer, olha, a terra é muito boa, verdadeiramente a terra mana leite e mel, a terra é próspera, tem de tudo, tem água, tem frutas, e aí trouxeram aquele cacho de uvas, colocaram de frente do arraial, os olhos de todos se alegraram. Foi, irmãos, ali uma esperança muito grande, e eles animaram-se na promessa de Deus. Porém, daqui a pouco, os 10 que estavam ali, irmãos, fazendo comparações da própria vida, lançaram uma palavra dizendo, porém, tudo é muito bom, porém, amados, quem confia em Deus não vive de porém, não tem mais, não tem, irmãos, comparações. Quando eles olharam, eles começaram a dizer, a terra verdadeiramente é boa, porém, portanto, existem lá gigantes. E estes gigantes são tão grandes perto de nós, que aos nossos próprios olhos, nós éramos para eles como gafanhotos. E quando eles olham para nós, eles enxergam a mesma coisa, eles nos veem como gafanhotos. Amados, aí eu falo aos irmãos, uma certa vez eu preguei a mensagem falando sobre este tema de a síndrome do gafanhoto, a síndrome de inseto. Quantas pessoas que vivendo na comparação se põem menor do que os outros, se acham inferiores às outras pessoas porque eles têm mais, porque eles têm melhor, ou porque eles se expressam de uma maneira melhor do que a sua, e você na comparação começa a achar que eles são mais importantes, mais fortes, mais ricos, mais inteligentes, e começa a se diminuir a si mesmo. O coração começa a mudar. Você percebe que estes 12 homens, eles são enviados de Israel como príncipes. Eles são os principais de cada uma das suas próprias tribos. Porém, agora eles voltam como insetos. Eles saem como os magistrais e voltam agora como inferiores àquele povo que estava alheio à vontade de Deus. Neste tempo, irmãos, Deus quer e tem vitória para nos entregar. Mas eu quero lhe falar ao seu coração nesta noite de uma forma muito poderosa. Não se compare a ninguém. Você pode estar vivendo uma situação de dificuldade, de ansiedade, de angústia, de luta. Você pode sim estar vivendo desfavorecimento, de estar vivendo um momento de doença, de enfermidade. Você pode sim estar, irmãos, em meio a fraquezas espirituais, incertezas da vida. Porém, eu quero lhe dizer, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, você jamais pode se comparar a quem quer que seja, porque maior do que as suas forças é a promessa de Deus feita sobre a sua vida, e esta não cairá por terra, independente daquilo que você esteja vivendo ou passando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra gloriosa, irmãos, é a palavra de Deus, que não nos permite sermos comparados a quem quer que seja. Pode existir sim pessoas mais fortes, mais inteligentes, mais prósperas do que nós.
mas jamais seremos inferiorizados porque alguém tem alguma coisa que se destaque mais. A Bíblia diz, irmãos, que Caleb, quando ainda tinha 40 anos de idade, 40 anos de idade, Caleb, irmãos, estava junto com Josué. Estes eram os jovens que eles chamavam, jovens de 40 anos de idade. A Bíblia diz que com 40 anos de idade, Moisés selecionou estes 12 homens e deu a eles esta missão de espiar a terra. Irmãos, com 40 anos de idade, Josué, Caleb e os 10 enviados foram para Cades Barneia, viram tudo o que puderam, trouxeram de lá, irmãos, a prova daquilo que Deus estava falando, que a terra era... Mas 10 destes homens mudaram o coração. E quando eles começaram a dizer, não, nós somos para os olhos deles, eles olham para nós e vê a gente como gafanhoto. E nós mesmos nos sentimos como gafanhotos perto deles. Não tem como entrar naquela terra, é difícil demais. Nós não vamos conquistar, não dá para lutar contra aqueles gigantes. Os homens são grandes e fortes demais. E a Bíblia diz, irmãos, que por conta desta palavra, o coração e o semblante do povo caiu. O coração entristeceu, o povo desanimou. E a promessa que Deus havia feito, agora, irmãos, para muitos, havia caído por terra. E perceba que então, Caleb se levanta no meio daquela situação de rebelião, de rebeldia destes homens, e ele diz assim, não, meus irmãos, fiquemos firmes na promessa de Deus, porque se Deus tão somente se agradar de nós, Ele nos entregará este povo nas nossas mãos, como pão os devoraremos. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que palavra de ânimo, irmãos. A multidão das palavras de derrota e de destruição, de desânimo para o coração, Deus sempre tem levantado os seus Calebes para dizer para você que você vai vencer, porque nós não temos, irmãos, a garantia da vitória na força do nosso braço, mas é na força do braço de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A minha e a sua vitória não depende, irmãos, de tudo que nós aprendemos e nem do que nós sabemos fazer, mas a minha e a sua vitória está pautada única e exclusivamente na palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Amados, o que nós devemos fazer então, quando o tempo da promessa se estende? O que fazer da nossa vida, irmãos, quando as dificuldades são vistas a olho nu? Porque bem certo é, irmãos, que muitos de nós estamos atravessando por alguns problemas, estamos vivendo momentos difíceis, e isso, irmãos, não é uma coisa que alguém está dizendo. Todos nós estamos vendo, todos nós estamos contemplando. A terra está cheia de desafios, existem moradores nela. Porém, irmãos, a Bíblia diz que eles já estão agora dentro desta terra. E não se passaram, irmãos, 40 dias. Se passaram mais de um ano. Eles já estão dentro da terra. É interessante que a Bíblia diz que daquela geração rebelde que se levantou contra a palavra de Deus naquele dia, que desanimou o coração, que murmurou contra a promessa de Deus, por causa dos 10 que os desanimaram, toda aquela geração perambulou sobre o deserto por 40 anos. 40 anos, Caleb e Josué, que estavam debaixo da obediência e guardando a palavra de Deus, também perambularam por 40 anos. 40 anos se passou e toda aquela geração morreu, mas permaneceu Josué e Caleb vivos. A Bíblia diz então que eles adentram as terras de Canaã, eles passam pela cidade de Jericó, eles passam pela cidade de Ai, e eles começam a conquistar as terras do sul, começam a conquistar as terras do norte. As tribos vinham, se reuniam,
lutavam conjuntamente para conquistar as terras para cada tribo. Caleb foi ficando. Caleb foi ficando. As tribos foram conquistando as suas terras, foram tomando posse das suas vitórias, e Caleb foi ficando. Quando chega um momento, irmãos, todas as tribos estão de posse das suas vitórias. Eles já estão, irmãos, naquela terra por aproximadamente 5 anos em guerras, em lutas e em conquistas. Mas chega Caleb agora e chama Josué para uma conversa dizendo: Josué, olha, você se lembra o que foi que Deus disse através de Moisés para mim e para ti? Sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que Caleb, ele não estava, irmãos, guardando a promessa de Moisés. Moisés havia chamado Caleb e Josué e dito a eles: olha, a terra a qual vocês passaram a espiar, essa Deus vos dará por herança a vocês e aos vossos filhos. Estas palavras saíram da boca de Moisés. Mas ele diz assim: você e eu estávamos juntos quando Deus falou a Moisés. O que eu aprendo aqui, irmãos, que nós, no tempo da espera das promessas de Deus sobre a nossa vida, nós não podemos estar, irmãos, pautados na palavra de homens. Josué e Caleb não ficaram, irmãos, na palavra de Moisés. Tudo o que eles fizeram e as conquistas que eles tiveram foi porque acreditaram, creram e confiaram nas palavras de Deus através de Moisés. Moisés podia falar a eles, mas eles criam que a voz de Moisés era a palavra de Deus para os seus corações. Somente a palavra de Deus pode, irmãos, nos guardar, nos fortalecer e nos dar força para perseverar até chegar o momento da conquista da promessa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 6, versículo 12, que não desejamos que sejais indolentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdaram as promessas. Irmãos, ser indolente é ser lento, é ser sonolento, é alguém que está dormindo. Na minha época, quando eu não servia a Deus, falava dormindo no barulho. Tem gente que está dormindo, está sendo, irmãos, desleixado, percebendo que a palavra de Deus tem mais poder do que aquilo que os meus olhos estão contemplando à minha volta. E a Bíblia diz que o autor dos Hebreus escrevendo, dizendo assim: não desejamos, irmãos, que sejais indolentes, mas antes sejais imitadores daqueles que venceram pela fé e pela paciência. E você olha lá uma lista de heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus, que a Bíblia chega a dizer que o mundo não era digno de tê-los. Por quê? Porque foram homens que verdadeiramente venceram pela fé e pela paciência. Esta paciência, no texto que nós lemos aqui, vai se traduzir por perseverança. Perceba, meus amados e queridos irmãos, que nós, quando estamos aguardando esta promessa de Deus e o tempo vai se estendendo, o que nós precisamos, irmãos, despertar na nossa vida é o desejo de orar, de buscar ao Senhor, de dobrar, irmãos, os nossos joelhos. Muitas vezes, no meio desta espera e desta aparente demora de Deus, as perguntas que se surgem é: por que Deus está demorando para me responder? Por que Deus não tem manifestado a mim o seu milagre? Por que Deus não faz tal coisa na minha vida? Por que Deus não vem e não resolve o meu problema, não responde o meu clamor? Quando, na verdade, a pergunta deveria ser a seguinte: o que é que Deus está esperando de mim? Muitas vezes nós estamos esperando
um milagre de Deus sobre a nossa vida, quando na verdade Deus está esperando a nossa manifestação diante dele em oração, em jejum, em clamor, em dobrar os joelhos, em pedir a ele. Quanto tempo mais você vai demorar para se render aos pés do Senhor? Esta deveria ser a pergunta. Quanto tempo mais você vai se demorar em se humilhar na presença de Deus? Somos nós que precisamos buscar a Deus. Somos nós que precisamos ir a Deus e clamar por Ele uma resposta e uma solução. Quando muitas vezes a pergunta nascer no nosso coração, dizendo por que Deus demora, pergunte se não é você que está demorando-se em se dobrar em humilhação e reconhecimento de que você tem a necessidade de buscar a presença de Deus. Deus, irmãos, deu a terra àquele povo, mas não deu enrolado em laços de fita. A terra era tomada por pessoas e precisava conquistar esta terra. Isto fala, irmãos, que as bênçãos de Deus em relação à minha vida e à sua vida não vão vir de mãos beijadas, mas você precisa se colocar debaixo da oração, da humilhação e da busca constante do Deus que você serve. Observe a palavra de Deus. Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Existem coisas grandes, irmãos, e existem coisas firmes, isto é, existem coisas maravilhosas e sólidas que a gente pode tocar, apalpar. Eu posso crer, irmãos, nas bênçãos de Deus, porque elas são, irmãos, palpáveis, elas são sólidas, elas se concretizarão. Quando eu me colocar a clamar, Deus revelará estas coisas para o meu coração. Observe, amados e queridos irmãos, a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 6 e versículo de número 9, ele vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amados, nós estamos, irmãos, guardados debaixo das potentes mãos do Senhor. Sobre a nossa vida existe uma promessa de Deus. Nós iremos colher estas bênçãos que Deus falou ao nosso respeito. É interessante nós guardarmos no coração que em todo tempo nós não podemos deixar de fazer o bem a quem quer que seja, porque ao tempo de Deus nós vamos colher estas bênçãos. Só que ele completa a frase dizendo o seguinte: isto é, se não desfalecermos. O que é que faz o crente desfalecer? É o tempo. O que é que faz o crente desfalecer? É a comparação. O que é que faz o crente desfalecer? É deixar de buscar a resposta de Deus. É não guardar de Deus a palavra no coração. Caleb, irmãos, a Bíblia está dizendo que ele perseverou em Deus. Esta é a palavra que você encontra no versículo de número 6, no versículo de número 8. Leia o versículo de número 8 de Josué 14. Eu perseverei no Senhor meu Deus. Isto é, eu insisti em esperar a promessa de Deus. Ele lembra Josué dizendo o seguinte: eu e você, Josué, estávamos lá. Você foi minha testemunha quando Deus disse na boca de Moisés que me daria esta terra, que onde eu pisasse e os meus olhos contemplassem seria meu e dos meus filhos por herança. Eu guardei esta palavra, perseverei em guardar esta palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Guardar a palavra de Deus, irmãos, é aquilo que vai nos fazer viver como vencedores em meio às batalhas que serão travadas na nossa vida. Virão muitas batalhas, são diversas as batalhas. São batalhas no corpo, são batalhas na mente, são batalhas no coração, são batalhas no dia a dia, são batalhas na família, são batalhas no nosso convívio. As batalhas não param. Os gigantes estão aí.
Cada dia um gigante para ser derrubado. Mas Caleb está dizendo assim: eu tinha 40 anos quando eu ouvi esta palavra de Deus da boca do seu servo Moisés. E desde então eu perseverei em seguir o meu Senhor, o meu Deus. É seguir a Deus, irmãos, sem abrir mão, sem negociar. Alguém está dizendo: olha, o tempo está passando. São 40 anos, nós estamos dando volta aqui no mesmo lugar. A gente não vai para lugar nenhum. Caleb estava dizendo o seguinte: nós estamos andando aqui até o dia que Deus quiser, porque ele falou que vai nos introduzir nesta terra. É palavra de Deus e ela não voltará atrás. Era isso que ele trazia no coração. Foram 40 anos circulando naquele deserto, buscando água, comida, murmuração, o tempo inteiro daquele povo. Mas no coração de Caleb só existia uma palavra ressoando. Todos os dias ele acordava e era como se ele estivesse ouvindo de novo Deus dizer: Caleb, você aonde pisou a planta dos teus pés e onde os teus olhos pousaram, ali eu te darei por herança a você e aos seus filhos. Louvado seja o nome santo de Jesus. E aí eu te chamo a atenção, irmãos, porque eles viveram 40 anos debaixo de toda a contrariedade. Tudo dizia para eles que a promessa de Deus não iria acontecer. E a Bíblia diz que morreram todas as pessoas da geração de Caleb e de Josué. Você imagina, irmãos, o que é você, durante 40 anos, crescer numa vizinhança e de repente você vê o vizinho da frente morrendo, você vê o vizinho do lado morrendo, o vizinho de trás morreu, os amigos morreram, parentes se foram. E você diz assim: bom, passou o tempo, para todos acabou, mas você está vivo? Então a promessa de Deus ainda está valendo sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo de Jesus. Sobre você estão sendo renovadas as promessas de Deus nesta noite, aqui e agora, através dessa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Se você quiser, glorifique a Deus na sua casa, porque novas são todas as coisas diante de Deus, para mim e para a sua vida. Observe que a palavra de Deus vai dizer no Salmo de número 40, esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, o Senhor está pronto a se inclinar a você para ouvir o seu clamor. Se tem demorado alguma coisa na sua e na minha vida, saiba que muitas vezes é porque nós estamos nos demorando em dobrar os joelhos e nos rendermos à glória de Deus. Em observarmos, irmãos, a grandeza de Deus, em observarmos, irmãos, as ordenanças e estatutos da palavra de Deus e vivermos debaixo da humilhação, crendo que este Deus é poderoso para se revelar a nós ao tempo de Deus na nossa vida. A Bíblia diz então que os 40 anos no deserto se passaram. Eles entraram à terra, já estão 5 anos lutando sobre aquela terra. E Josué então recebe a visita de Caleb dizendo: olha, eu me lembro das palavras de Deus para mim e para ti. A promessa de Deus ainda está sobre a minha vida. Olha, Josué, eu quero aquele monte ali. Eu quero aquele monte de Kiriabe, Arba. Eu quero este monte para mim. E é interessante, irmãos, que quando ele fala deste monte de Kiriate Arba, ele olha para o monte e diz assim: eu não quero as terras de baixo, eu quero as terras de cima. Eram os montes. Este deve ser o desejo da igreja, irmãos. As nossas conquistas não estão aqui embaixo, as nossas conquistas estão lá em cima. O monte que eu espero, irmãos, não é um monte de dinheiro, não é um monte de riquezas. O que eu espero, irmãos, é o monte santo do Senhor, é entrar à presença de Deus. É nesta palavra que o meu coração está, irmãos, totalmente enganjada. Eu não vou me deixar levar pelas circunstâncias que os meus olhos estão contemplando. Eu não vou me deixar levar pelas vozes de derrota, pelas palavras que vêm, irmãos, desanimar. Eu não vou me comparar a seu ninguém na minha caminhada. O Deus que me fez a promessa é
poderoso para fazer cumprir em mim muitas vezes mais, infinitamente mais, além de tudo que pedi ou pensei, tudo que você pensa e pede ao Senhor. Deus tem excedido muitas vezes mais o que Ele está preparando a mim e a você. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Lá em Isaías, no capítulo de número 64, ele vai dizer o seguinte: porque nunca antes se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que são seus. Louvado seja o nome de Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos. Caleb só tinha isso no seu coração. E ele disse assim: olha, se passou 40 anos no deserto, mais 5 anos estamos aqui debaixo de grandes lutas, mas eu não esqueci a promessa de Deus no meu coração. Eu não esqueci. Você estava lá. Deus falou para mim e falou para ti. 45 anos se passaram. Eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85. Mas eu quero te dizer, Josué, eu ainda tenho a mesma força para guerrear, para entrar e para sair. E eu quero esta terra que o Senhor me prometeu. Josué olha bem para ele e diz assim: Caleb, você se lembra que a terra deste monte aí é habitada pelos gigantes? Você se lembra que nesta terra habitam aqueles homens que os 10 disseram que eles pareciam como gafanhotos perto deles e que eles nos viam como gafanhotos? Não importa, eu tenho a mesma força para entrar e para sair e para guerrear. Eu tenho a mesma força. E ele tinha 85 anos de idade. Irmãos, como pode um homem com 85 anos de idade dizer que tem a mesma força do que um homem de 40? E que está pronto para ir para a guerra. E que está pronto para entrar e para sair. E que valente nenhum põe medo nele. E que muito menos algum gigante vai impedi-lo de tomar posse da promessa de Deus. Que força é essa que vem de dentro deste homem? Que força é essa que põe este homem, irmãos, em pé de igualdade com gigantes, sendo ele da idade de 85 anos? Esta é a força da palavra de Deus implantada no coração de alguém. Quem tem a palavra de Deus no seu coração, irmãos, ele não perde de vista a promessa de Deus. Ele não abre mão, irmãos, daquilo que Deus lhe prometeu. É a palavra de Deus que foi empenhada em nossas vidas, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos renova, que nos dá, irmãos, novo ânimo. É a palavra de Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Sabe por que você vem todos esses dias na live para ouvir, irmãos? Não é o pastor Ronaldo, você vem para ouvir a palavra de Deus, porque é sobre esta palavra que está, irmãos, a minha e a sua vida, e as promessas de Deus se cumprirão em nós pela palavra deste Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, Josué, ele olhou aquelas palavras e disse assim: pois então assim seja, o monte é seu, conquiste-o. O homem tinha 85 anos. O monte não foi dado para ele desocupado, não. O monte foi dado para ele com os gigantes habitando lá. Precisava lutar e expulsar eles de lá. A promessa de Deus, irmãos, ela não cairá por terra. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 12 de Hebreus 12, que nós, irmãos, só vamos colher se não desfalecermos. Não desfaleça no meio da luta. Não desfaleça no meio da batalha. Não mostre agora, irmãos, que você está baixando a guarda mais do que nunca. Fecha os punhos e fecha os dentes e vai para cima, porque Deus vai dar vitória para o teu coração. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de valentia, de ousadia em Deus.
Ouse em Deus não recuar nesta noite. Ouse em Deus avançar. Ouse em Deus se posicionar frente a tudo que estiver dizendo não na sua face. Diga sim, porque a palavra foi liberada a mim e a você. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo, irmãos, que o cego Jericó, quando ele estava naquela situação e todos diziam para ele, cala a boca, fique quieto, você está incomodando o mestre. Não fica gritando, você não está vendo que ele está ocupado lá na frente. A Bíblia diz que quanto mais diziam para ele calar, mais ele clamava a Deus. Quanto mais difícil for a nossa situação, mais de Deus você tem que clamar. Só vai demorar, irmãos, o tempo que eu demorar para me manifestar em clamor, em oração, em jejum, em busca de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia vai dizer que a mulher, irmãos, que sofria do fluxo de sangue, há 12 anos ela sofria com aquele fluxo. O que é que eu tenho que fazer enquanto eu espero o milagre de Deus? O que é que eu tenho que fazer enquanto este milagre não acontece na minha vida? Eu preciso lutar com tudo que eu tenho. Eu preciso investir todas as minhas forças. A Bíblia diz que aquela mulher tinha muito dinheiro. E porque ela tinha dinheiro, ela investiu dinheiro. Esse dinheiro que ela investiu, alguém pode dizer assim, não valeu de nada. Valeu, manteve ela viva, ela teve tratamento, mas a cura não veio. Mas a cura veio quando? Quando Jesus estava passando, ela correu por trás de Jesus, tocou nas suas vestes e foi curada instantaneamente. Então lute com todas as suas forças, não desista, não baixe a cabeça. A cura pode chegar? Pode. No tempo de Deus, Deus irá se manifestar a você. Agora tem uma coisa, lute em todo o tempo que você tiver. Não desista, não desanime, não desencoraje. Não faça comparações. Você não é um inseto. Deus lhe chamou para ser príncipe e princesa. Você reina, você é sacerdote, você é povo escolhido de Deus. Você não é qualquer um. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia vai falar, irmãos, de Jairo, um homem, irmãos, importantíssimo da sinagoga, que não podia, irmãos, jamais aceitar a divindade de Cristo, porque isso desfaria toda a crença daqueles fariseus e saduceus. Mas na hora em que a filha adoeceu, sabe o que ele fez? Ele correu a Jesus e ele disse assim, Senhor, a minha filha está morrendo. Escute uma coisa, irmãos, se você não descer deste patamar que você se colocou, de achar que você é mais importante do que o outro, que você tem mais ou menos, meu irmão, larga a mão disso. Este homem Jairo, ele esqueceu que era da sinagoga e ele buscou a Jesus porque a causa era mais importante, era a vida da sua filha. Você precisa se humilhar na presença de Deus para obter a vitória. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo um centurião que depois de falar com Cristo, Cristo olha para ele e diz assim, eu nunca vi tanta fé em Israel como eu vi neste homem. Por quê? Porque a atitude daquele homem foi reconhecer em Cristo a sua autoridade e o seu poder, dizendo, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas basta apenas uma palavra e o meu servo curará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Percebe que tudo está em torno da palavra? É esta palavra que eu e você precisamos, irmãos, para vencer. É desta palavra que eu preciso para que as maçanetas das portas que estão fechadas comecem a se mover e se abram nesta noite para mim e para a sua vida. Observe que quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos, irmãos, o apóstolo Pedro e o apóstolo João indo para o templo. Eles estavam indo buscar a Deus, eles estavam indo orar a Deus. E eles encontram na porta do templo um homem sentado ali, mendigando, e há muitos anos aquele homem estava ali, irmãos, mendigo. Por muitas vezes, certamente, Jesus passou por ele e não o curou, mas ele permaneceu no mesmo lugar. O segredo, irmãos, da vitória está em permanecer na porta. Permaneça na porta.
A porta é Cristo Jesus. Quando chegou Pedro e João, olhando para aquele homem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que aquele homem disse assim: me dê uma moeda, uma esmola, alguma coisa. E Pedro fitou os olhos nele. E ele disse: olha, não temos nem ouro e nem prata. Ele fala por ele e ele fala por João, porque ele sabia a condição do companheiro. Nós não temos dinheiro para solucionar o seu problema. Aí ele agora deixa João no particular dele e diz: mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, irmãos, e muitos dos problemas eu não posso resolver, mas uma coisa eu posso fazer como ministro da palavra de Deus para você nesta noite: receba esta palavra e com ela a vitória de Deus sobre a sua vida. O que eu tenho, isso eu te dou. Receba de Deus hoje a libertação, a cura, a porta aberta, a mudança dos seus negócios e a prosperidade entre sobre a sua casa e sobre a minha casa nesta noite, e o nome do Senhor seja glorificado sobre nós. Observe então, irmãos, que quando nós olhamos para esta palavra, nós entendemos, irmãos, que o segredo deste homem por nome de Caleb era perseverança em Cristo Jesus. Lá em Josué, no capítulo 6, no versículo de número 6, nós vimos ali que ele está reivindicando uma bênção. No versículo de número 8, ele diz: por que eu estou reivindicando? Porque eu perseverei em esperar no Senhor meu Deus. Sabe por que ele tinha convicção, certeza de que a bênção não tinha caído por terra? Porque ele guardou foi a palavra de Deus, não a palavra de Moisés. No versículo de número 10 ele diz assim: permaneceu firme na palavra, não de Moisés, mas de Deus. Josué reconhece isso, porque permanecestes firme na palavra de Deus. Perceba no versículo 11: ainda estou tão forte, qual eu era na minha força há 45 anos atrás, eu sou agora. Forças renovadas, forças refeitas, baterias abastecidas de Deus. Este homem estava tão cheio do Espírito de Deus, mesmo depois de 45 anos. Ele olha para tudo aquilo e diz assim: gigante não é o suficiente para impedir ou de tomar posse da promessa. O monte, lutar, irmãos, no monte, sempre leva a vantagem quem vem de cima. Ele diz assim: isso também não é problema para mim. Eu vou conquistar, porque eu estou firmado, persistindo, é na palavra de Deus. No versículo 14, então, Josué só dá uma lembrada nele. Diz assim: olha, você se lembra, lá no monte Kiriate Arba, lá estão os gigantes. Deixamos por último porque é o mais difícil. Ele diz assim: assim tal como eu era, eu estou hoje. Guerra, pronto para entrar e pronto para sair. Amados, fique pronto para esta guerra. Não baixa a guarda agora, não. Fica pronto para entrar e fica pronto para sair. Esteja firmado e persistindo debaixo da palavra de Deus. E a Bíblia sabe o que diz? Que Caleb conquistou o monte. Que Caleb entrou com a sua família, com os seus filhos, naquela terra que era a mais bonita. E este monte Kiriate Arba, sabe por que ele se chamava assim? Porque entre aqueles gigantes existia um que era muito maior do que todos os gigantes que lá habitavam, e o nome dele era Arba. E por isso o monte chamava Kiriate Arba. Mas quando Caleb entrou e falou assim: aqui não tem mais gigante, não. Esse nome agora vai ser Hermon. Sabe o que é o Hermon? É aquilo que o salmista fala sobre os montes de Hermon. Sabe o que ele quer dizer com isso? Monte, irmãos, onde todos os dias, no meio do deserto, corre águas cristalinas, águas refrigeradas da neve que derrete com a luz do sol, que todos os dias brilha sobre aquele monte e que todos os dias traz, irmãos, este refrigério. O melhor da terra estava guardado para Caleb. Ninguém quis tomar posse porque tinha gigantes, mas o melhor da terra
Caleb tomou posse. O melhor, irmãos, está guardado para você. O melhor de Deus para falar a você. Ele vai trazer ao teu coração. Nós vamos, irmãos, estar orando nesta hora, que você guarde a palavra de Deus e que você possa viver esta palavra de Deus. Quantas pessoas esperaram de Deus e tiveram as suas respostas? O tempo não é suficiente para apagar em nós a palavra e a promessa de Deus. Por isso, renove as suas forças, renove a sua esperança. E eu quero terminar esta mensagem lendo com você Isaías no capítulo de número 40 e o versículo de número 29 a 31, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e caem, e se fadigam. Eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor te dá um novo fôlego hoje, irmãos, para você continuar na caminhada. O Senhor te animará, o Senhor te fortalecerá, o Senhor te sustentará pelas tuas mãos. Você vai ser renovado como a águia, você voará às alturas. Deus tem reservado um irmão a seu respeito. Eu quero orar e abençoar a sua vida nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Senhor, enquanto estávamos pregando, muitos pedidos de orações, ó Deus, foram surgindo ali. Ó Pai, eu te peço, vai de encontro, Senhor, a cada família aqui representada por cada um destes irmãos que participaram da live. Deus entra com a sua providência nos pais, nos filhos, nos parentes pertos e distantes. Traz saúde, traz força, traz vigor. Nós te louvamos pela vida, Senhor, do Senhor Manuel, que já teve alta, Senhor, daquele hospital. Nós te louvamos pela vida também do presbítero Manuel, Senhor, que está na sua casa, fazendo o tratamento, Senhor, desta enfermidade. Pai amado e querido, nós te louvamos pela vida, Senhor, de tantos outros que estão sendo apresentados nesta hora, porque temos a certeza de que o Senhor há de responder o clamor da sua amada igreja. E assim, Senhor, eu declaro, Senhor, sobre a vida dos teus servos, que a bênção do Senhor possa, Senhor, vir e ser, ó Pai, restaurada para a casa, para a família, para os negócios, para a saúde de cada um dos teus filhos. Eu te louvo e te agradeço em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. E graças a Deus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando os nossos irmãos. No domingo, às 9 horas da manhã, nós retornaremos com a Escola Bíblica Dominical. Eu aguardo você lá. Um beijo no teu coração, a paz do Senhor, uma ótima noite de paz. Que o Senhor continue falando ao coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Forte abraço.